Fala galera, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal. Agradecer a participação de todo mundo aí. Se não tiver inscrito, se inscreva que a gente sempre tem dicas bacanas de geotecnologias para vocês. Bom, e a dica de hoje, na verdade a gente vai falar um pouquinho sobre a alteração de valores de bandas em rasters, né, múltiplo rasters, porque há tempos atrás aí eu vi na comunidade do QGIS que essa dúvida pairou sobre a galera. Mas como que a gente podia fazer isso de maneira mais facilitada com o PyQGIS, né? Então, o vídeo de hoje é para mostrar isso, como que a gente pode alcançar isso. Então, bora lá para o QGIS. Bom, abrindo meu QGIS aqui, tá? Eu fiz um exemplozinho bem simples aqui, deixa eu colocar aqui, ó. É subtração de bandas, tá? Eu coloquei um raster 01 aqui, para explicar aqui o conceito para vocês, né? Tá tudo pixelado aqui, mas é só para a gente testar. Coloquei um raster pequeno para facilitar a nossa vida. Bom, o que que acontece, né? Quando eu clico aqui no identificar feições no raster, ele me traz os valores da banda 1, banda 2 e banda 3. E a dúvida até que surgiu na comunidade era assim, como que eu consigo subtrair um valor específico de todas as bandas de uma vez para múltiplos rasters, né? Então imagina que dentro dessa pasta aqui que eu mostrei para vocês, tá? Deixa eu abrir ela de novo aqui. Dentro dessa pasta aqui não tenha só o raster 01, mas tem a raster 01, 02, 03, 0100, 1000, tá? E desses rasters aqui, de todos eles, eu quero subtrair, por exemplo, 200 de cada pixel para cada banda. Então, imagina que eu tenho um raster com 15 bandas e de cada banda dessas 15 subtrai o valor de 200 para cada pixel. Aí vai para o outro raster, faz a mesma coisa. Então esse vai ser o nosso desafio de hoje, beleza? Para a gente fazer isso, a gente vai usar o PyQGIS, né? Então a gente vai utilizar aí o PyQGIS para a gente brincar um pouquinho com isso. Então eu vou vir aqui em complemento, terminal Python, ele vai abrir essa janela aqui para mim. Se essa janela aqui não estiver aberta para vocês, tá? Esse ladinho aqui, é só clicar aqui do ladinho que ele já vai abrir a tela aqui. E agora a gente vai começar a trabalhar aqui com o nosso raster, tá? Só para a gente entender um pouquinho do conceito do raster, vamos imaginar assim, ó, o raster ele é uma matriz, né? Então, ele é uma matriz que, por exemplo, cada célula dele tem um valor, né? Deixa eu colocar aqui só para a gente representar isso, para ficar fácil de vocês entenderem, tá? Então vamos pensar aqui que eu tenho uma matriz que tem uma, duas, três, quatro, cinco linhas, tá? E uma, duas, três, quatro, cinco colunas, beleza? Então, se a gente fosse pensar no nosso pixel aqui, cada pixel desse aqui, tá? Cada parte dessa aqui seria uma linha da minha matriz, né? E cada coluna aqui seria uma coluna dessa aqui. Isso aqui, quando a gente trabalha no Python, ele é representado assim, como um array, tá? Então, eu tenho um array com várias linhas, né, que representam essa matriz aí. E é isso que a gente vai fazer. A gente vai tentar abrir esse raster, conseguir enxergar dessa maneira esse raster, e daí fazer a subtração aqui de cada pixel, né? Então, 1 menos 200, por exemplo, e assim por diante. Tranquilo? Então, conceito batido. Vamos lá. Para a gente trabalhar, a gente vai importar duas bibliotecas aí. A OS, tá? E da OSGel, que a gente costuma utilizar aí, vamos importar a GDAL e também a GDAL Array, tá? São as duas bibliotecas aí que a gente vai utilizar quando a gente estiver trabalhando. A primeira coisa que a gente precisa definir é onde está esse meu raster, né? Então, qual que é a pasta que ele está guardado para que o meu script aqui ele consiga ler na pasta e trazer informação. Então, se vocês olharem aqui, ó, eu vou dar um Ctrl L aqui no Linux, né? Ele tem aqui, ó, Home, Newmar, Downloads, Baraná, subtração de bandas, né? Esse é o caminho da minha pasta. E vou colocar aqui, ó, vou chamar esse cara de path. Tem que ser entre aspas simples, porque é uma string, né? Um texto. E vou colocar aqui o meu caminho, o caminho da minha pasta, tá? Uma outra coisa que a gente quer realizar, a gente quer definir um valor
e a partir desse valor ele subtraia dos valores do raster, de cada pixel do raster. Então vamos definir uma variável aqui, chamar de valor, tá? E a princípio vamos falar aqui, ó, para cada pixel, né? Eu vou definir um valor de 200, que esse valor de 200 vai ser utilizado para subtrair de cada pixel do raster. Beleza, então duas variáveis aqui criadas. Agora a gente vai começar a buscar o nosso raster para começar a trabalhar com ele. Então a gente tem uma biblioteca que ela chama os.walk, um método, né? Esse os.walk eu posso fazer assim, ó, for root directory e files in os.walk, e ele pede que aqui dentro eu coloque o caminho da pasta. Porque daí o que ele vai fazer? Ele vai fazer o quê? Ele vai lá naquela pasta e vai identificar todos os arquivos que tem dentro daquela pasta. Identificando todos os arquivos que tem dentro daquela pasta, a gente pode pegar o caminho desse arquivo, tá? Que a gente vai precisar utilizar para abrir o nosso raster com o GDAL. Então vamos colocar aqui dentro um path, né? E só para a gente identificar o que isso significa, vamos dar aqui um print files, tá? Só para a gente ver o que o programa está fazendo. Para a gente executar aqui o terminal Python, playzinho aqui, se está assim válida, eu repeti duas vezes aqui, né? Então vamos lá de novo. Beleza, olha lá, ó. Ele me trouxe uma lista com o nome do arquivo que tem lá dentro da minha pasta, raster1.tif, né? Então, ó, raster01.tif. Ah, ele varreu isso lá. Só que eu preciso, para eu abrir o raster aqui no meu script, né? Para eu ler o raster no meu script, eu preciso do caminho inteiro. Então eu preciso do path, beleza? Do path e do files. Lembrando que aqui, quando ele traz files, ele trouxe uma lista. Então se eu tivesse aqui um segundo arquivo, um raster2.tif, ele ia trazer aqui o raster01, raster02. Quer ver? Vamos duplicar esse cara aqui, ó, copiar, colar, renomear e vamos chamar esse cara aqui de raster2. É o mesmo arquivo, mas com nomes diferentes, tá? E vamos dar um print files aqui de novo. Vamos executar esse cara. Olha lá, ó, ele trouxe raster01 e raster02, né? Então, o que eu preciso? Eu fiz um loop aqui para todo mundo, agora eu preciso fazer um loop nessa lista aqui, para pegar cada valor para mim. Porque lembra, eu quero alterar valores de bandas, né, de cada banda, de cada raster, né? Então, eu vou ter que percorrer cada raster. Então, eu vou fazer um outro loop aqui, né, que vai ser assim, ó. Para cada arquivo em files, né? Porque antes a gente estava rodando aqui, ó, files, print files. E agora a gente vai printar cada arquivo, beleza? Que é o que está saindo daqui. Então vamos rodar esse cara, beleza? Agora eu tenho raster 1, raster 2. Mas eu preciso, né? Agora de um raster, de um caminho do raster que contemple tanto esse cara aqui, barra o nome do meu arquivo, né, para eu carregar isso no meu GDAL, pelo meu GDAL. Então vamos usar um outro carinha aqui, vamos criar uma variável chamada rasterPath e vamos chamar um outro cara chamado os.path.join, tá? E o que esse cara faz? Eu vou colocar aqui o path e vou colocar aqui o nome do file, tá? Então ele vai criar uma variável nova para mim, chamada rasterPath, que vai ser o caminho do meu raster, onde ele vai juntar esse cara aqui que a gente tem definido, junto com o nome do arquivo novo, né? Eu coloquei aqui para dar um print no rasterPath, vamos ver o que ele vai executar. Olha lá, ó. Home, Newmar, download, gel, subtração de bandas, raster01tif. Aqui ele fez a mesma coisa, raster02tif. Ou seja, no primeiro momento do loop ele fez para o raster01, no segundo momento para o raster02. Tranquilo? Então, mais uma etapa vencida. Temos o caminho do raster. Agora eu preciso abrir esse cara, né, com o GDAL. Para eu abrir esse cara, eu vou criar uma variável chamada raster, tá? E eu vou abrir esse cara com o GDAL.open, beleza?
E aqui dentro do gedal.open, o que ele pede que tem que ter? Tem que ter o caminho do meu raster, que é o que a gente conseguiu ali em cima com o raster path, beleza? Então, abri esse cara aqui. Só que quando eu dou um print raster aqui, ó, vocês vão ver que eu tenho um objeto, né? Então, deixa eu rodar aqui. Olha lá, ele me dá um objeto, gedal dataset, beleza? Mas eu preciso agora transformar esse cara naquela lista, naquele array, para a gente conseguir fazer o nosso cálculo com ele. E a gente consegue fazer isso, tá? Com um métodozinho que chama assim, ó. Vamos definir uma nova variável aqui chamada array, tá? E a gente vai usar aqui, ó, o raster ponto, beleza? Read as array. E aqui dentro a gente vai colocar a nossa variável que a gente abriu aqui com o gedal, tá? Então raster, colocamos o raster aqui, read as array, array. Agora vamos dar um print nesse array aqui para ver o que retorna para a gente. Executar o script, deu um erro aqui, vamos ver o que eu errei. Vamos encontrar o meu erro. Ah, não, desculpa, aqui não vai o raster, tá? Porque o raster tá aqui, né? A variável tá aqui na frente já. Não coloco aqui como argumento, não. Então, vou rodar esse cara aqui. Ó lá. Agora ele rodou, tá? E aqui a gente vê o nosso array, né? Então, ó, vocês verem, eu tenho uma lista aqui. Esse cara aqui termina aqui, que seria a minha banda 1, beleza? Esse cara aqui termina aqui, que seria a minha banda 2, né? E assim por diante, tá? Então, a gente consegue ter todos esses valores e essas informações aqui. O que eu quero fazer agora? Lembrando que ele está lendo aqui, né, 2 arquivos rasters, por isso que eu tenho várias arrays aqui, né? Então, ele rodou uma vez e daí rodou outra e printou de novo. Então, agora o que eu quero fazer? De cada valor desse cara aqui, tá? Eu quero que subtraia 200, por exemplo, né? Então, se você pegar aqui, ó, você vai ver que está 282, 301, 265. Então, vou subtrair 200, vai ficar 82, 101, né? E com array a gente consegue fazer isso. Então, vamos fazer isso aqui no código, né? Como que eu subtraio o valor de cada célula ali, né? De cada elemento do array. Então, vamos definir, vamos sobrescrever esse array com a fórmula que a gente vai fazer, array menos o valor, que o valor é o que a gente definiu lá no começo, tá? Então, array menos esse cara, ele vai definir um novo array, e a gente pode dar um print de novo aqui no array, para a gente ver. Eu vou colocar um break aqui, para ele rodar só o primeiro, para ele não rodar o segundo, tá? Então, vamos lá. Deixa eu limpar isso aqui, calma aí. Rodando de novo, aí, ó. Então, aqui a gente tem o nosso cara, né? Então, ó, já diminuiu 82, 101, 65, 78. Ou seja, eu já fiz a álgebra, eu já subtraí, né? Os valores de cada banda, ó. Pode ver, aqui é uma primeira banda até aqui, né? Então, ele subtraiu para todo mundo. Aqui também, ó, subtraiu para todo mundo. E aqui a terceira banda subtraiu para todo mundo, tá? Como eu coloquei um break aqui, ele parou na primeira iteração do loop, senão ele ia rodar o próximo e ia fazer esse processo do mesmo jeito. Então, beleza. Chegamos aqui à solução do nosso problema, mas esse cara é um array agora. Eu preciso transformar esse cara de novo em um raster. E no comentário que tinha lá na comunidade, a pessoa ela queria realizar essa alteração, mas ela queria sobrescrever o primeiro arquivo. Tá? Então, ela queria ter lá o primeiro arquivo sobrescrito. Então, esse raster 01, ele sobrescrito com os novos valores, manter o mesmo nome e tudo mais, né? Então, sobrescrever. Então, vamos para essa etapa agora. Como que a gente faz isso? A gente usa aqui, ó, o gedal array ponto, tá? E a gente vai colocar aqui, ó, save array.
Então, se vocês olharem aqui do ladinho, você vai ver que ele fala que tem que ter um array, um file name, um format, né, e um prototype, ele fala. Então, a gente vai preencher esses caras aqui. Primeiro com o nosso array. Quem que é o nosso array? A variável array que eu criei. Um raster path, né? Ou seja, um caminho para eu salvar esse cara agora. E qual que é o caminho? O caminho é o mesmo caminho de entrada, porque eu vou sobrescrever ele, né? Então eu já tinha esse valor antes aqui, que era o meu path mais o nome do arquivo. Eu vou sobrescrever esse cara com os novos valores. Então eu vou dar um raster path aqui, tá? Qual que é o driver que a gente vai utilizar para fazer isso? A gente vai utilizar o gtiff, né? E para a gente conseguir manter as mesmas características do dado de entrada, porque pensa, a gente transformou esse dado num array, então ele é só uma tabela com valores lá, né? A gente precisa trazer as informações do sistema de referência de coordenada, né? De extend, todas essas informações do dado. Para a gente manter ele com as mesmas características do dado de entrada, a gente usa uma variável aqui que chama prototype. E quem que a gente vai colocar como prototype? Vai ser o raster que a gente abriu, né? O nosso arquivo de entrada, que é aqui, ó, gdal open raster path, a nossa variável raster, tá? Então é esse cara que a gente vai utilizar aqui, raster, beleza? Então, tudo preenchido aqui, né? Deixa eu trazer um pouquinho para cá esse negócio, tá? Beleza. O que que acontece? Vamos ver se está funcionando esse negócio aqui. Então, só para a gente ter uma ideia se está funcionando ou não, ó, lembrem que na minha pasta subtração bandas tem o raster 01 e o raster 02, tá? Aqui na minha pasta gel, eu deixei fora aqui um raster 01, que seria a minha camada original, né? Vou renomear ela aqui para original, tá? O meu raster original. Então a gente vai adicionar esse cara no QGIS e a gente vai comparar os valores com as alterações. Então vou remover o raster 01 aqui, tá? Vou adicionar a minha camada original. Vamos dar uma olhadinha aqui no subtração de bandas. Ó, tem uma coisa importante que a gente precisa arrumar no nosso código. Quando eu faço um loop para procurar todos os arquivos, ele vai procurar raster 01, vai achar raster 01, vai me trazer o raster 01 tiff.aux também e o raster 02. Então a gente tem que falar para ele retornar para a gente só quem termina com tiff, tá? Então como que a gente faz isso? A gente faz isso aqui, ó. If file.ends with. Aí a gente coloca aqui um ponto .tiff. Aí a gente coloca tudo isso aqui para dentro. A gente indenta ele mais uma vez, tá? Então, se na lista dos meus arquivos ele encontrar o cara que termina com .tiff, ele faz isso aqui, senão ele não faz, tá? Beleza? Então, meu dado original, olhem aqui, vou até aproximar aqui para a gente ver o resultado desse pixel. Olha lá, 282, 261 e 290. E vamos rodar esse cara aqui para a gente carregar as nossas camadas alteradas. Então, lembrando que ele está diminuindo 200 do valor original, tá? Rodei, ó, já rodou rapidinho. Vamos carregar aqui o nosso raster 1 agora e o nosso raster 2, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Lembrando que o original estava com 282, 261 e 290 para esse pixel. O raster 2 agora. Olha lá, 82, 61 e 90. O raster 1, 82, 61 e 90. Beleza? E o raster original, 282, 261 e 290. Tranquilo, gente? Então, com isso, a gente pode aí, agora, por exemplo, alterar só esse valor aqui e realizar a álgebra que a gente queira fazer, né? Digamos que eu quero adicionar novamente os 200 para voltar o valor de antes nos rasters, né? Posso vir aqui, ao invés de menos, colocar um mais aqui, rodar esse cara, beleza, rodou. Vamos ver se ele altera direto aqui ou se eu tenho que adicionar de novo. E não vai alterar direto, por causa do raster aqui. Ele alterou, ó, só que daí a rampa de cores não fica bacana.
Eu vou ter que carregar de novo. Então vamos remover para a rampa de cores ficar legal, igual o outro. Aqui, aqui. Carregamos. E tá lá. Olha lá o valor de novo agora. 282, 261 e 290. Ficou igual o outro novamente. Tranquilo? Beleza? Agora eu tenho um scriptzinho aí que eu posso usar para 50 mil rasters dentro de uma pasta e fazer a alteração de todas as bandas para todos os rasters de uma vez. Então essa é uma das grandes vantagens que a gente tem aí utilizando o terminal Python e o PyQGIS no QGIS. Galera, espero que tenham curtido, ficou um pouquinho comprido o vídeo, né? Mas acho que vale a pena aí o resultado final. E quem não tiver inscrito ainda, se inscreva no canal, que a gente sempre está trazendo alguma informaçãozinha bacana aí de como que a gente pode melhorar as nossas capacidades técnicas aí, utilizando geotecnologias. Falou, obrigado e até logo.